quero que você entenda o porquê que você tem que acabar com a procrastinação de uma vez por todas se você quer ser fluente em espanhol. E é por causa do tempo, porque um curso de espanhol que dura 6 meses para você ser fluente, você vai demorar 6 anos toda vez que você vai procrastinando as suas atividades, porque isso impacta diretamente na tua constância de estudo. Então, toda vez que você é constante, que você faz regularmente, que você cria um hábito de estudo, tem um bom plano de estudo, funciona, você consegue alcançar na fluência muito antes do esperado. Eu tenho alunos que já falam espanhol em 2 meses. 2 meses eles conseguiram ter hábito de estudo, constância e estão só progredindo. Em 2 meses foi um super avanço. Eu até vou deixar um trechinho aqui do vídeo para vocês assistirem. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. No sé, va a depender a qué horas estarás viendo a este video. Entonces, bueno, estoy acá para contarles un poco de mi trayecto y transformación en el curso Español na Sua Viagem durante 2 meses. Pues, antes de empezar el curso no había tenido casi ningún contacto con el idioma español. Entonces fue como estudiar una lengua desde cero, ¿sabes? En principio creí que no iba a conseguir estudiar todos los días. Imagínate, estudiar todos los días español, incluso los domingos. Es un desafío, pero no es imposible. Sin embargo, creo que la pasión, la metodología y sobre todo por qué estar estudiando español te hace a intentar a continuar, te hace a continuar a intentar, a entrenar y luego toda esta rutina se convierte en algo reiterado y bueno para ti, por supuesto, ¿no? Vocês estão vendo como não precisa durar, teu estudo não precisa durar 10 anos para você realmente ser fluente? Muito pelo contrário. Se você não procrastina, se você tem constâncias de estudo, você pode falar espanhol em 2, 6 meses, assim como ele. Então, de uma vez por todas, vamos acabar com essa história de deixar para depois. Anota esse passo a passo que eu vou passar para vocês, para realmente funcionar os teus estudos e você ter o resultado que você tanto quer, para você conseguir realmente falar espanhol de uma maneira fluente. Você por acaso conhece alguém que fala, já estudei tantos anos, porque eu já fiz curso disso, já fiz curso não sei na onde, e chega na hora de falar espanhol não fala? Se enrola tudo? Fica ali, por exemplo, vocês viajam junto e você vai confiando que aquela pessoa vai resolver os problemas para você, e aí acontece um perrengue maior, ela não consegue se virar. Mal consegue pedir informação? Pois é isso que acontece. Muito provavelmente essa pessoa estudou procrastinando, então passou muito tempo estudando, mas não teve eficiência, então o resultado não veio. Então ela até consegue falar, consegue se comunicar, vamos diferenciar isso. Ela consegue se comunicar, consegue pedir informação, mas não consegue conversar, não consegue ter fluência. A procrastinação te barra demais nisso. Então presta bastante atenção se você é uma pessoa procrastinadora, porque isso é algo intrínseco do ser humano. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos. Na verdade, tem pessoas que sabem lidar com a procrastinação e tem pessoas que não sabem lidar. Então, aqui eu vou passar esses 6 passos para vocês realmente conseguirem lidar com essa procrastinação de uma maneira muito mais fácil e que te dê bons resultados nos teus estudos. E vamos começar aqui, primeiro de tudo, com a definição. O que é procrastinação? Vamos falar de uma maneira bem clara aqui para vocês. É você adiar o que tem que ser feito pelo motivo mais tosco do mundo. Então você inventa N coisas que tem zero importância para fazer, enquanto você deveria estar fazendo algo que realmente fosse bom para você. Isso dentro do estudo de espanhol é aquela hora que você tem que sentar, assistir uma aula, que você tem que fazer um exercício, tem que gravar áudio, tem que fazer o que tem que ser feito e você vai dobrar a roupa. Você vai, sei lá, limpar o banheiro, vai lavar a louça. São coisas que você deveria ter feito outro horário, mas aí você escolhe fazer tudo aquilo bem na hora que você marcou para estudar. Isso é o clássico da procrastinação. Muitas vezes essa procrastinação é algo consciente e
e outras é inconsciente. Então você acaba, antes de estudar eu só vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Só vou ver aqui o que andaram postando, vou ver um vídeo novo ali. E disso tudo é algo que muitas vezes você nem percebeu, mas você já tá com o celular na mão, já tá ali procrastinando, rodando, vendo um monte de postagens no feed que não estão te agregando em nada. Enquanto você deveria estar estudando, enquanto você deveria estar fazendo o que é para ser feito. Isso é a tão famosa procrastinação. O que acontece é que procrastinar é algo muito intrínseco do ser humano. Todo mundo procrastina. Eu procrastino, você procrastina, todo ser humano procrastina. Porque o nosso cérebro, ele é configurado, vamos dizer assim, ele é configurado para ter um benefício imediato. Então, se eu estou estudando espanhol agora, depois dos meus estudos, eu me tornasse, estudei 30 minutos, e eu me torno fluente depois desses estudos, o teu cérebro ia aceitar numa boa. Mas para coisas que têm um longo prazo, então eu estou estudando agora, para ser fluente daqui 2 meses, para que 5 meses, 6 meses, o teu cérebro não aceita bem essa condição, porque ele é muito imediatista. Então eu quero a minha recompensa de imediato. Então, eu tô arrumando a cama, eu levo ali 10 minutos para arrumar meu quarto, pronto, está tudo lindo. Então você tem a recompensa de ver aquilo terminado, tudo funcionando. É algo imediato. Então a gente acaba trocando tantas coisas no trabalho e nos estudos que demandam tempo, que você não aprende espanhol numa semana. Você leva alguns meses para realmente conseguir ter um bom espanhol. E para ter uma boa fluência, você vai levar em torno de 6 meses. Só que o teu cérebro não quer demorar tudo isso, né? Então ele fica te sabotando. Para que você vai fazer isso? Se você é daqui 6 meses, você pode fazer depois, não é para agora mesmo. Então vamos ver ali o que tá acontecendo de bom no vídeo novo do YouTube. Vamos ali dobrar uma roupa, vamos qualquer coisa, vamos brincar com o cachorro. Qualquer coisa passa a ser mais importante porque é mais imediata do que os teus estudos. Então, isso é a procrastinação e você tem que tomar bastante cuidado para saber lidar com ela. Só de você ter consciência que é isso que faz parte do nossa essência como ser humano, que você é procrastinador por natureza, isso já é um 50% do caminho andado, porque tem pessoas que ficam, não, eu não procrastino, eu faço tudo que tem para fazer e na verdade nem sabe, tá ali procrastinando inconscientemente. Então isso é um ótimo primeiro passo que você tem que ter, é consciência que você é um ser humano e por isso você é procrastinador. E agora, o segundo passo é você saber lidar com isso. Então você pode simplesmente, só assim, aceitar, não fazer nada, ou você pode aprender a lidar com a situação. Isso difere muita gente. Então tem gente que sabe lidar bem com a procrastinação, se organiza melhor, e depois tem outras pessoas que não estão nem aí, que acham que isso é normal, que dá pra fazer tudo assim mesmo, fazer tudo de última hora, deixar tudo pra depois, faz ali na madrugada, totalmente sem atenção, sem foco e o negócio não adianta nada. Daí acaba estudando 6 anos sem realmente na hora do vamos ver não consegue falar, né? Então, bora aprender a lidar bem com essa procrastinação. Isso vai te ajudar bastante no teu dia a dia. Não só para os estudos, aqui o nosso foco é o estudo de espanhol, mas você vai ver como isso te ajuda em vários outros pontos. Algumas causas da procrastinação, gente, isso é bem legal vocês saberem para identificando o que está causando a procrastinação do teu estudo de espanhol. Muitas vezes a gente procrastina algo que a gente tem uma visão muito abstrata, sabe? Então, eu vou estudar espanhol hoje. Ok, vou estudar. Vai estudar o quê? Você sabe o que você vai estudar? Você tem o teu plano de estudar? Hoje eu vou estudar 30 minutos de leitura. Hoje, de leitura desse texto focado na pronúncia. Então, você tá vendo como é diferente? Eu vou estudar espanhol do que eu vou estudar este texto 30 minutos para treinar a minha pronúncia. Então, toda vez que você tem algo muito amplo, eu vou aprender espanhol para viajar não sei quando. Então, é tudo muito amplo, isso não te dá clareza, você não consegue vencer essa procrastinação. Isso acaba virando uma bola de neve porque você não sabe muito bem por onde começar. Então, você não sabe o que você vai fazer.
Isso é o primeiro ponto. O segundo é a dificuldade. Tudo que a gente precisa pensar, exige mais esforço do cérebro, é algo que a gente vai procrastinar. Então, estudar por si só, trabalhar, tudo que a gente precisa raciocinar, a gente vai deixar para depois. Então, é muito mais fácil você organizar as blusinhas lá por cor do que você sentar para estudar. Então, o cérebro sabe disso e ele quer economizar energia. Não quer que você fique ali pensando, lutando para aprender, não quer que você estude, não quer que você se esforce. Então, é mais fácil separar as blusinhas lá por cor. Então, você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa sem importância para os teus estudos, que não vai te agregar em nada. Isso tem que tomar bastante cuidado. Então, toda vez que você vai estudar, você precisa de algo mais tangível, algo mais concreto, do tipo o exemplo que eu dei aqui para você, estudar 30 minutos esse texto porque eu quero treinar minha pronúncia. E deixar as coisas de uma maneira mais fáceis. Então, estudar requer esforço, porque a gente usa o cérebro para estudar? Sim. Mas se você tem um bom plano de estudo, essa dificuldade é bem mais fácil. Então, você tem esses níveis, você consegue subindo degrau por degrau da dificuldade. Então, se você está estudando sozinho, não sabe por onde começar, pega um conteúdo aleatório, pega um vídeo aleatório e vai estudar e tal, então é capaz que você esteja num nível de dificuldade muito grande e que você ainda não teve amadurecimento desse processo, esse amadurecimento de conhecimento. É por isso que é tão importante ter um planejamento de estudo. Então, você vai degrau por degrau, aí subindo a dificuldade. Porque se logo de cara você já pega um negócio super mega difícil, é óbvio que você não vai continuar. Você já desiste logo de cara. Aí você vai deixando para depois, aí, quer saber? Nem vou fazer mais. Aí você acaba largando mão de tudo. Então, isso é bem importante. Então, tenham coisas mais concretas, seja o menos abstrato possível no teu estudo. Defina o que você vai estudar e tenha um bom plano de estudo, onde te permita ter esse amadurecimento de conteúdo, degrau por degrau.